Papa Francisco fez saudação especial a peregrinos italianos na Basílica de São Pedro. Na primeira parte da audiência geral desta quarta-feira, na Basílica de São Pedro, o Papa Francisco encontrou grupos de italianos em peregrinação, aos quais fez uma saudação especial. Tenho o prazer de dar a vocês as boas-vindas a essa basílica, disse o Papa, e de estender a cada um de vocês as minhas cordiais saudações. Francisco saudou por primeiro a família vicentina da Itália, que promoveu a peregrinação de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa a todas as regiões italianas, juntamente com as dioceses e paróquias, acrescentando: In questi mesi di pandemia, la vostra missione ha portato speranza, facendo sperimentare a molti la misericordia di Dio. Nesses meses de pandemia, a sua missão levou a esperança, fazendo muitos experimentarem a misericórdia de Deus. Penso em particular nas pessoas solitárias, nos doentes nos hospitais, nos que vivem nas prisões, nos centros de acolhimento e na periferia existencial. Obrigado, porque vocês testemunharam o estilo da Igreja em saída, que chega a todos, a começar pelos excluídos e marginalizados. O Papa pediu que eles continuem por esse caminho e abram-se cada vez mais à ação do Espírito Santo, que lhes dá a força para proclamar corajosamente a novidade do Evangelho. Em seguida, a saudação de Francisco foi para os peregrinos da Associação João Paulo II de Bisceglie. Cari amici, imitate l'esempio di questo Santo Pontefice. Sforzatevi di comprendere e accogliere l'amore di Dio, sorgente e motivo della nostra vera gioia. Caros amigos, imitem o exemplo deste santo pontífice e esforcem-se por compreender e acolher o amor de Deus, fonte e razão da nossa verdadeira alegria. Em comunhão com seus pastores, anunciem Cristo com as suas vidas, na família e em todos os ambientes. Por fim, a saudação do Papa Francisco aos membros da Associação Italiana de Vítimas da Violência. Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio per l'opera di assistenza e di supporto a coloro che hanno subito maltrattamenti. Caros irmãos e irmãs, agradeço vocês pelo seu trabalho de assistência e apoio àqueles que sofreram maus tratos e vivem em situação de angústia e desconforto. A violência é feia. Uma atitude violenta é muito feia. Com a sua importante atividade, vocês contribuem para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. O Papa concluiu com o desejo que o seu exemplo inspire em todos um compromisso renovado para que as vítimas da violência possam ser protegidas e o seu sofrimento levado em consideração e elas sejam escutadas. Obrigado a todos vocês por esta visita. José, homem da presença discreta que continua protegendo a Igreja. Na audiência geral desta quarta-feira, 24 de novembro de 2021, o Papa Francisco diz que todos podem encontrar em São José o homem que passa despercebido, o homem da presença diária, discreta e escondida, um intercessor, um apoio e um guia em termos de dificuldade. Ele nos lembra que todos aqueles que aparentemente estão escondidos ou na segunda linha têm um protagonismo inigualável na história da salvação. Vamos a um resumo da audiência geral desta quarta-feira com o Papa Francisco. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. São José na história da salvação foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, realizada na Sala Paulo VI. Antes, porém, o pontífice saudou na Basílica de São Pedro alguns grupos italianos em peregrinação. Na semana passada, Francisco iniciou o ciclo de catequese sobre São José e neste encontro semanal com os fiéis continuou este percurso centrando-nos no seu papel na história da salvação. Jesus é referido nos evangelhos como filho de José e filho do carpinteiro. Os evangelistas Mateus e Lucas, ao narrarem a infância de Jesus, dão espaço ao papel de José.
Giuseppe vive il suo protagonismo senza mai volersi impadronire. José vive o seu protagonismo sem nunca querer apoderar-se da cena. Se pensarmos nisto, as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns, habitualmente esquecidas, que não aparecem nas manchetes dos jornais e revistas. Quantos pais, mães, avós e avós, professores mostram às nossas crianças com pequenos gestos do dia a dia como enfrentar e atravessar uma crise, readaptando hábitos, levantando o olhar e estimulando a oração. Quantas pessoas rezam, se imolam e intercedem pelo bem de todos. Segundo o Papa, todos podem encontrar em São José o homem que passa despercebido, o homem da presença diária, discreta e escondida, um intercessor, um apoio e um guia em tempos de dificuldade. Ele nos lembra que todos aqueles que aparentemente estão escondidos ou na segunda linha têm um protagonismo inigualável na história da salvação. O mundo precisa desses homens e dessas mulheres, homens e mulheres na segunda linha, mas que sustentam o desenvolvimento da nossa vida, de cada um de nós, e que com a oração, com o exemplo, com o ensinamento, nos sustentam na estrada da vida. No Evangelho de Lucas, José aparece como o guardião de Jesus e de Maria. Por esta razão, ele é também o guardião da Igreja, mas se ele foi o guardião de Jesus e de Maria, agora que está no céu, continua sendo guardião, neste caso, da Igreja, porque a Igreja é o prolongamento do corpo de Cristo na história e, ao mesmo tempo, na maternidade da Igreja, espelha-se a maternidade de Maria. Giuseppe, continuando a proteggere la Chiesa, oggi Giuseppe protegge la Chiesa e continuando a proteggere la Chiesa, continua a proteggere il bambino. José, continuando a proteger a Igreja, hoje José protege a Igreja e, continuando a proteger a Igreja, continua protegendo o menino e sua mãe. José, com a sua vida, parece querer nos dizer que somos sempre chamados a sentirmos-nos guardiões dos nossos irmãos, guardiões dos que nos são próximos, daqueles que o Senhor nos confia através das circunstâncias da vida. Segundo o Papa, uma sociedade como a nossa, esta sociedade líquida, gasosa, encontra na história de José uma indicação muito clara da importância dos laços humanos. De fato, o Evangelho nos narra a genealogia de Jesus, não só por uma razão teológica, mas também para recordar a cada um de nós que a nossa vida é constituída por laços que nos precedem e acompanham. O Filho de Deus escolheu o caminho dos vínculos para vir ao mundo, o caminho da história. Não veio ao mundo com magia, mas fez o caminho histórico que fazemos todos nós. Francisco concluiu a catequese recordando as pessoas que lutam para encontrar ligações significativas em sua vida e rezando para que possam encontrar em São José um aliado, um amigo e um apoio. A seguir, concedeu a todos a sua bênção apostólica. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.